falar sobre o amor de Deus, como falar sobre como o amor de Deus é sobre as nossas vidas, né? Mas eu sempre que eu leio a Bíblia, e aqui eu já deixo um primeiro ensinamento, que é: leia a Bíblia como se você fosse parte dela, porque você é. Ela foi escrita com, eu não gosto nem de dizer personagens, mas como homens e mulheres que fizeram o que precisava ser feito, que fizeram o que tinha que ser feito, de tal forma que Deus resolveu falar sobre eles. Que esse seja o nosso primeiro mandamento: amar a Deus de uma forma que Ele possa falar sobre nós, que você possa guardar isso. E é claro, eu vou começar lendo sobre João Batista. É por isso que pedi que eles louvassem esse hino tão maravilhoso. Há um mês atrás eu ouvi um rapaz que compôs esse hino, falando sobre como ele compôs, qual o processo de composição. E quando ele falou de João Batista, parece que aquilo entrou no meu coração de uma forma assim, diferente, como uma flecha, sabe? E fica incomodando. Aí logo, algumas semanas depois, o pastor Isaac veio assim, mandou uma mensagem e falou assim: ó, você vai pregar no mês que vem, no primeiro ou no segundo domingo. Já estamos no quarto, né? Mas era para pegar no primeiro e no segundo. Agora imagine a ansiedade de falar, a ansiedade de querer falar, de querer compartilhar aquilo que está no nosso coração. A grande diferença entre falar sobre um estudo e falar sobre a palavra é que no estudo a gente tem controle. Na palavra, o Espírito Santo está sob o controle. É diferente. No estudo você fala assim: eu quero estudar sobre esse tema, sobre esse assunto. Quando você lê a palavra, que você está no seu momento devocional, ou quando você está aqui, né? Você deixa o Espírito, e parece que é o Espírito Santo que está falando no seu lugar. Parece que é o Espírito Santo que está direcionando tudo. Eu sempre disse e sempre me sinto dessa forma, né? Como se eu estivesse sentado aí com vocês e ouvindo o Espírito Santo. E ele vai falando e eu falo assim: não era isso que eu ia falar. Já começa por tudo isso que eu já falei. Não está nada disso aqui no meu esboço, né? Então o Espírito Santo, ele vai controlando a gente, né? É como os músicos aqui, eu tenho certeza que todos os músicos passam por isso. Ele prepara o louvor, ele ensaia o louvor, ele vem e repassa o louvor. Mas aqui parece que tudo é diferente, tudo é mais pesado, tudo é mais cheio do Espírito Santo. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. E o tema, que foi onde eu comecei lá atrás: amar a Deus como João Batista. E eu queria trazer alguns ensinamentos, 8 ensinamentos que a vida de João Batista traz para nós. Uma das coisas que eu fiquei pensando, e a gente sempre fala, os primeiros cristãos, que eram conhecidos como pequenos cristos, eles foram primeiramente falados lá em Antioquia, no capítulo 11 de Atos. Só que eu considero João Batista como o primeiro cristão, porque ele não tinha visto nada ainda a respeito de Cristo, mas ele já conhecia o Cristo. Ele falava a respeito de Cristo, mesmo sem saber que tudo aquilo que ele ia fazer, quase, mas eu já explico isso. E ele também foi, como eu gosto de dizer, lá em Atos 7, Estevão foi o primeiro mártir cristão. E eu queria tirar também esse status de Estevão, porque o primeiro que morreu por amor a Cristo foi João. Ele amava a Cristo de tal forma que ele gastou a sua vida por ele. E não é parte da vida, não é quando eu não estou trabalhando, eu estou dedicando a minha vida para Jesus. E isso não é errado, tá, gente? Eu também trabalho. Mas a questão aqui é que antes de ele nascer, ele já era escolhido. Ele já tinha sido escolhido. E a palavra começa a nos dizer, né? Eu vou direto aqui, você já leu Lucas, né? Mas eu vou direto aqui, em Isaías 40. Ele começa já falando que haverá
uma voz que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada. E juntos todos a verão, pois o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame. E eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Isso foi dito 760 anos antes de João Batista. Pensa que Deus já falava a respeito dele há pelo menos 400 anos. Porque lá em Malaquias 3, eu esqueci. Eu não coloquei as referências ali com um objetivo: que você abra a sua Bíblia. E se você usar ela no celular, que você maneje bem a sua Bíblia no seu celular. Foi proposital, tá? Mas enfim, eu tenho certeza que o rapaz ou a moça que está controlando lá, ela será bem rápida em mudar tudo isso. Malaquias 3. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aqueles que vocês desejam, virá. Ele virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Malaquias 3. Isso foi dito 397 anos antes de João Batista. Todo mundo aqui conhece que houve um período interbíblico de 400 anos. Pensa, 400 anos em que você busca a Deus e não tem uma resposta. Busca a Deus e não tem uma resposta. 400 anos. E de repente surge um cara no deserto falando disso, só falando disso. E de mais nada. Porque esse era a fala principal. A gente vai passar por isso, sobre o arrependimento, mas a fala principal dele é: ele virá. Ele virá. E a intenção de João Batista, em toda a palavra, mesmo quando a gente lê em Malaquias 3 e em Isaías, é que o mesmo Deus, lá do passado, lá do Antigo Testamento, viesse. E se você fizer uma comparação rápida, você vai ver que Deus no Antigo Testamento, ele era um Deus que dominava, que enviou Davi para dominar sobre todos, enviou Saul, enviou o próprio Moisés, e enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo ganhava. Então era um Deus que ganhava as nações, que estava à frente de todo mundo, que falava assim: a terra de Canaã é sua, não importa os gigantes que lá estejam. Era um Deus que vencia. E Jesus vai explicar exatamente que era isso que João Batista veio anunciar. O próprio Jesus explica isso. Mas eu vou seguir um pouquinho, é só para a gente entender que Deus já falava a respeito de João Batista. Muito obrigado por estar aqui e investir o seu tempo nesse conteúdo. Espero que Deus tenha falado diretamente ao seu coração. Se você quer crescer mais na sua fé, inscreva-se nesse canal e ative também o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que vai edificar a sua vida. Caso você tenha gostado desse vídeo, curta e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Eu creio que a palavra de Deus pode abençoar vidas. Agora na sua tela está aparecendo aqui em algum lugar outro conteúdo como este, para edificar a sua fé, abençoar a sua alma, aprofundar o seu entendimento na Bíblia e fazer você crescer em Cristo. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Lembre-se, a Bíblia é simples, a gente aqui complica.